Ele até fala, né, que ele usa técnicas de manipulação, acho isso muito forte, e é realmente algo muito forte que o próprio Pablo Marçal faz. Ô Josias, olhando aí para essa entrevista e essa fala dura do Malafaia em relação ao Bolsonaro, o que que isso significa? O que que isso tá por trás, né? Porque eu acho importante a gente também trazer o Malafaia, ele é um personagem, né, muito forte, que atua aí com seus objetivos, né? O que que tá por trás dessa fala do Malafaia? Esse racha da direita é para valer, de um lado Tarcísio, de outro Bolsonaro, quando ele dá uma paulada no Bolsonaro e acena para o Tarcísio, significa que esse é o caminho, Josias? Como é que você analisa? Tem um racha nítido, né, Fabio? O Malafaia está escancarando isso, né? O Bolsonaro enxergou na incursão do Pablo Marçal pela cena eleitoral um enredo no qual ele morreria no final. E ele suspirou aliviado quando o eleitor de São Paulo barrou a passagem dessa ameaça para o segundo turno, imaginou que tudo na vida passa. O problema é a situação em que fica o gramado no quintal do Bolsonaro depois da passagem do Marçal, né? E ao chamar de covarde a dubiedade do Bolsonaro em relação a essa disputa em São Paulo, o pastor Silas Malafaia está escancarando o estrago, né? Diante do zigue-zague do Bolsonaro, que perambulou ali meio desnorteado entre o Ricardo Nunes e o Pablo Marçal, o Malafaia pergunta, essa frase, essa indagação é muito forte, né? Que porcaria de líder é esse, né? Então, não há dúvida, Fabiola, de que a extrema-direita bolsonarista está trincada, né? Antes de ser detido pelo eleitor, o Marçal roubou, como um punguista ideológico ali, ele roubou o eleitorado do Bolsonaro, um eleitorado que o Bolsonaro supunha controlar. Depois ele se apropriou também dos aliados que o Bolsonaro imaginava liderar. E aí o Malafaia revela ali a sua decepção com alguns deles, né? Cita o Marco Feliciano, o Nicolas Ferreira. Há aquela observação que a Mônica realçou, que ele diz que não, agora não tem só bolsominions, tem também os nicolominions, né? Isso é uma ironia dele, como a realçar a falência do líder, né? Que já tem liderado imaginando que é maior do que o próprio líder, né? O Bolsonaro costumava se vangloriar da supremacia dele nas redes sociais. Ele imaginava ter colecionado ali façanhas que poderiam guindá-lo à condição de estátua virtual. E ao apontar esse receio do Bolsonaro de apanhar de seguidores que se autoconvertem do nada em perseguidores, o Malafaia mostra para o Bolsonaro que nas redes sociais, como na vida, pedestal não tem escada. Quem se imagina muito em cima pode despencar, né? Então ele elogia a firmeza do Tarcísio de Freitas nessa campanha de São Paulo, a firmeza com que ele reagiu ao Pablo Marçal, com que ele se manteve do lado do Ricardo Nunes, em momentos até que o Bolsonaro aconselhou o Tarcísio a se afastar da candidatura do prefeito. E aí, com esse elogio ao Tarcísio de Freitas, Fabiola, o Silas Malafaia sinaliza que o futuro do Bolsonaro começa a ficar meio gasto. Então, já tem uma alternativa na praça. Então, há sim uma divisão. O estrago que o Pablo Marçal promoveu nessa direita bolsonarista deixou cicatrizes, é grande, passou o Marçal, porque o eleitorado o barrou, mas o estrago se manteve. E o Silas Malafaia está escancarando esse estrago. Há toda uma preocupação do próprio pastor, né? É preciso reconhecer, porque a Mônica já mencionou isso, né? O Marçal tem a conexão dele direta com os evangélicos, ele tem lá um quartel-general do reino, assim ele define lá um dos, um dos, um dos uma das salas dele nas redes sociais, onde ele ministra cursos e tal. Então, o Malafaia tem preocupações próprias, né? Mas é muito impressionante a forma como ele escancara esse estrago que o Marçal promoveu na direita bolsonarista, Fabiola. Você, o Sakamoto, como é que você lê essa entrevista do Malafaia, esse recado que ele traz aos seus seguidores, né, aos evangélicos principalmente, e é uma forma de diminuir Bolsonaro, quer dizer, Bolsonaro sai mais fraco dessas eleições e Tarcísio mais forte? Antes de mais nada, bom dia para a Mônica e parabéns pela entrevista. A entrevista está ótima.
né? Bem, grosso modo, Fabiola, Malafaia sugere que Bolsonaro não agiu como líder, mas como traidor no primeiro turno. Porque Bolsonaro foi o grande traidor. E vamos lembrar o seguinte: na política, traição é pior do que espancar filhote de gato e torturá-lo com ferro quente, né? Lula é elogiado na política, inclusive por adversários que comem com garfo e faca, é claro, por manter acordos. Lira é elogiado na política também por manter acordos. Bolsonaro sistematicamente é apontado como não confiável, né? E isso, inclusive, entre as suas fileiras, e não é de hoje. Então, a descrição que o Silas Malafaia faz, que não é novidade, mas é muito, muito, muito forte, vindo da boca de um dos seus principais aliados, que por duas vezes arregimentou milhares de pessoas na Avenida Paulista para manter Bolsonaro fora da cadeia, ainda dentro da política, é muito forte as declarações que a Mônica coletou com o Malafaia. Porque basicamente explicitam algo, né, que na política em Brasília é sabido. Bolsonaro não é confiável, Bolsonaro pensa nele mesmo, Bolsonaro não é um líder de fato, Bolsonaro conjunturalmente é um líder. Bolsonaro tem poder, e é inquestionável esse poder, ninguém está discutindo isso. Mas a questão é que na política, quando você se aproxima do poder, você fecha alianças, você fecha acordos, você fecha relações, né? E o que que acontece? Uma pessoa que não entrega, que pensa só em si mesmo, ela é uma pessoa considerada, né, ruim na política, uma pessoa considerada que ela tem um problema que pode contaminar a sua capacidade futura, inclusive, de fazer política. Então é o seguinte: quando o Bolsonaro fecha acordos, ele fala, resolve fazer parte do PL, vou fazer parte do PL. O PL paga as contas dele, garante o pão com leite condensado dele diariamente, paga as contas da esposa dele também. E mais importante com isso, paga os advogados dele, né? E banca. E aí o PL fecha acordos. Demorou, foi uma missa inteira para fechar o acordo com o prefeito Ricardo Nunes, né? Com o MDB aqui em São Paulo. Fecha um acordo, indica um vice, colocou-se lá. E aí ele não cumpre, da mesma forma que ele não cumpriu também os acordos lá em Curitiba com Pimentel, né, com a chapa com a qual Paulo Martins, o vice do PL, fazia parte, e pelo contrário, fez campanha para Cristina Grêmio, né, entre outros locais em todo o Brasil, em que ele foi com aquilo que o público dele queria que ele fosse, e não aquilo que ele, como adulto, deveria se colocar. Então, essa questão que a Mônica colocou, inclusive, é muito forte. Ele não agiu como adulto, ele não é visto como adulto, ele é visto como hipossuficiente muitas vezes. E aí o Malafaia coloca isso: um líder não anda atrás do povo, né, que lidera, um líder guia na frente. Aí ele elogia o Tarcísio por conta disso, e depois fala: um líder não está preocupado com redes sociais, se vai perder ou se vai ganhar seguidores. E foi exatamente isso que Bolsonaro fez aqui em São Paulo, por exemplo. Ele viu que ele, no começo, ele percebeu o cheiro de queimado, percebeu que o Pablo Marçal é um bolsonarismo 5G, enquanto ele opera no bolsonarismo 3G, percebeu que poderia ficar para trás, gerou um estranhamento, mas ele percebeu que os liderados dele, que aquela extrema-direita que ele começou a cavalgar anos atrás, poderia encontrar outro pastor, poderia ir para ouvir um outro berrante. E aí o que que ele fez? O que que ele fez? Ele voltou atrás, porque ele ficou com medo. Bolsonaro, ao longo do governo dele, muitas vezes, ele deu sinalizações e ele mudou de posições de acordo com para onde o vento apontava nas redes sociais dele. E é isso que aconteceu aqui de novo. Ele falou: não vou bater de frente para não perder o meu rebanho. Só que isso na política é terrível, porque em algum momento ele vai perder o rebanho, porque ninguém pode ser reativo a esse ponto na política. E ele está sendo reativo a esse ponto, está só reagindo ao que os seus liderados querem. Agora, ele pode até vir a pular no colo do Ricardo Nunes, mas eu concordo com o Josias. Aqui a gente está discutindo isso já há um tempão. A questão é: o Ricardo Nunes vai querer? No primeiro turno, o bolsonarismo, por mais que tenha meia dúzia de acelerado que diga, eu vou votar de Boulos, não vai. Alguém acredita nisso de verdade? O pessoal, na verdade, vai cair de gravidade no colo do Nunes para evitar que o Boulos seja eleito. O bolsonarismo, não precisa nem o Bolsonaro falar nada, nem o Marçal falar nada. Cai como gravidade para evitar.
né? O Boulos tem um ponto de disputa que a gente vai conversar depois, que é a questão da Zona Sul, da questão das periferias, onde quem votou no Nunes votou por quê? Por questão de política pública, votou por injeção de dinheiro pesado e votou pelo impacto de vereadores e lideranças comunitárias. É isso que o Boulos vai ter que lutar muito com o Nunes. O resto da parte do bolsonarismo tá meio dado que vai entrar com o Nunes, né? O bolsonarismo raiz, o bolsonarismo ideológico, né? Então é o seguinte, tecnicamente, para que o Bolsonaro? Para quê? Para trazer rejeição alta, mais alta que o Lula? Então é o seguinte, eu sinceramente, agora que o, o Nunes é que não deveria entrar nessa, né? Só que, e para finalizar, é claro que tudo isso do Malafaia, A ninguém. gente tá. Aqui a gente criticou várias vezes o pastor Silas Malafaia, a questão não é elogiar, não é falar ele está certo ou errado, mas ele está no meio de um processo de disputa religiosa com relação aos seus fiéis. Mas que ele está certo, tá. Vamos lá, a gente recebe nesse momento aqui no nosso All News o político brasileiro.